Hoje eu gostaria de falar sobre neuroplasticidade, né? O que significa isso, né? O quanto o nosso cérebro é plástico, ou seja, quanto ele pode ser moldado, quanto ele pode ser transformado, né? E tanto a neurociência e mesmo estudos em laboratórios feitos com a hipnose clínica, mostram que realmente existe uma mudança genética nesses processos, na medida em que você oferece para a sua mente, para o seu cérebro, alguns conteúdos, principalmente os conteúdos terapêuticos, como no caso da hipnose, mesmo da meditação, do mindfulness, você consegue fazer alterações genéticas, né? Há poucos anos atrás, se acreditava que o nosso cérebro ele nascia com uma determinada quantidade de neurônios, né? Hoje já se sabe que são em torno de 85 bilhões de células neuronais e que nós nascíamos com essa quantidade e depois não nasciam mais e, na verdade, iam morrendo alguns neurônios, né? É verdade que essa mudança que morrem realmente alguns neurônios, mas não é verdade que não nascem novos neurônios. Então, a neurociência mostra que sim, o tempo todo nós temos constantemente novos neurônios tanto são acionados, né, porque nós temos toda essa quantidade de neurônios, mas alguns podem estar apagados na medida em que nós não estimulamos essas partes, né? Mas também novos neurônios nascem e o tempo todo. E é claro que isso vai depender de uma estimulação. Então, por vezes, muitos dos neurônios são como pequenas lâmpadas, por exemplo, lâmpadas de LED que você consegue acender e apagar na medida em que você estimula. Então, por exemplo, em experiências com uma sessão de hipnose, por exemplo, eram feitas as medições antes da sessão e depois das sessões, e se percebia que muitas partes que estavam apagadas antes da sessão foram acesas durante o processo e estavam acesas no final, né? E algumas experiências também foram feitas com animais, nesse caso com ratos de laboratório, que eles, na medida em que eles eram expostos a ambientes sempre iguais, né? Então de repente colocavam eles num ambiente totalmente branco, por exemplo, né? Se percebia que os neurônios continuavam os mesmos, não existia uma alteração cerebral no cérebro dos ratos. Agora, na medida em que esses ratos eram expostos a ambientes totalmente diferentes, a cada vez em ambientes diferentes, um dia colocava uma espuminha diferente, outro dia colocava uma folha, um queijo, enfim, diferentes mudanças, né, que você oferecia para o rato, o cérebro dele se comportava de uma outra forma e se iluminavam partes que antes, estando num ambiente semelhante, sempre muito parecido, não se acionavam. Então, um ambiente rico, né, ele obviamente vai fazer com que novos genes sejam acesos e ao mesmo tempo sejam criados também. Então existe toda uma mudança na dinâmica cerebral na medida em que você se expõe a situações novas. Então, obviamente que novos neurônios significam novas conexões. Seu cérebro vai evoluindo, vai melhorando, vai conseguindo fazer mais conexões na medida em que tem mais neurônios ativos também, né? Então, como muito do nosso conteúdo que nós pensamos do presente é uma repetição do passado, é extremamente importante que nós tenhamos contato com situações novas, com ambientes novos, né? Então, a melhor forma de você ativar a sua neuroplasticidade ou utilizar o máximo, né, da capacidade cerebral é você aprender. Então, na medida em que você aprende coisas novas, você ativa partes do cérebro que não estavam ativas anteriormente. Então, aprender uma nova língua, por exemplo, é uma das coisas que mais ativa a neuroplasticidade, porque aprender uma nova língua não é tão simplesmente aprender um conjunto de palavras que são, digamos assim, entre aspas, sinônimos da sua língua mãe, mas é o acesso
que você tem a partir do momento em que você aprende aquela língua. Então, se você aprende o italiano, por exemplo, você vai ter acesso à cultura italiana, a livros escritos em italiano, pessoas falando italiano. Da mesma forma, se você aprende o inglês, você vai ter acesso a todo o conteúdo produzido por aquela língua. Então você ativa muito a sua mente. Quanto mais desafiador for o seu objetivo, a sua aprendizagem, mais você vai ativar a sua mente. Então, o ideal é que você aprenda coisas que não têm nenhuma relação com aquilo que você faz, nenhuma relação com a sua parte profissional. Claro, você vai se aprimorar profissionalmente também, mas isso não é tão desafiador para o seu cérebro quanto você aprender uma coisa completamente diferente, porque aí você vai ativar lugares do seu cérebro que você não estava ativando, né? Então, aprender coisas novas é extremamente importante, sair da rotina. Então, se você sempre tem uma rotina, tentar mudar essa rotina, mesmo a rotina de ir para o trabalho, de voltar para casa, escolher um caminho diferente, fazer algo diferente nessa rotina, faz com que você acenda novos neurônios, né, digamos assim. Então, todos os dias a ideia é que você procure fazer algo diferente. Hoje em dia nós não temos mais esse conceito de que o que foi aprendido ontem vale para hoje. Na verdade, o que é aprendido hoje vale para hoje. Amanhã você vai ter que aprender coisas novas. Então, é uma forma de você já criar esse hábito, criar essa dinâmica mental de que você sempre precisa se manter constantemente aprendendo. E quanto mais você adicionar coisas diferentes à sua aprendizagem, coisas diferentes daquilo que você faz todos os dias, mais rico será o seu portfólio de conhecimentos e mais facilmente você vai conseguir interagir com as diferentes pessoas, né? Porque hoje em dia não tem mais muito essa coisa de você, por vezes, atuar exatamente na sua área. Você pode ser formado engenheiro, mas você pode atuar na área de marketing, por exemplo, na área de vendas, na área de TI. Enfim, cada vez mais as pessoas precisam se mesclar, precisam se conectar com diferentes aprendizagens, com diferentes conteúdos, com diferentes ferramentas, né? Então, estimule o seu cérebro todos os dias, porque isso vai fazer com que a neuroplasticidade realmente aconteça e você possa potencializar a cada dia mais o poder que esse órgão tem e realmente fazê-lo funcionar em sua capacidade máxima, né? Que você consiga ter uma versão melhor de si mesmo a cada dia, né? Porque muito se fala, por exemplo, em inteligência artificial. E inteligência artificial, basicamente, é você terceirizar a sua inteligência, ou a nossa inteligência, a inteligência humana, a uma máquina, né? Só que na medida em que você faz isso, que você terceiriza completamente a sua inteligência para uma máquina, você se tornará irrelevante, né? Então, isso só vai realmente ser diferente se você trouxer a inteligência para si, você trouxer o conhecimento para dentro de si, né? E não esperar que uma máquina faça por você. Então, não terceirize a sua inteligência, não terceirize a sua humanidade para uma máquina, porque se você fizer isso, você vai se tornar irrelevante, né? E por vezes vai ser tarde demais quando você se der conta de que isso está acontecendo. Então, realmente uma dica extremamente importante é você estimular a sua mente todos os dias com novos conhecimentos, ver uma palestra no YouTube, um TED, um podcast, leia um livro, procure aprender uma língua diferente, procure fazer rotinas diferentes, procure conversar com pessoas diferentes, não tenha preconceito algum com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de conteúdo, porque de alguma forma tudo isso está sendo produzido por seres humanos. E se são produzidos por seres humanos, diz respeito a você também, que é um ser humano. Então, não tenha preconceitos, busque, mesmo que aquele assunto, de repente você pode imaginar, mas para que eu vou utilizar esse conteúdo, para que eu vou aprender esse conteúdo? Talvez isso vá te ensinar coisas que até então você não estava tendo acesso, e isso pode te abrir portas para novas possibilidades. Então,
fique sempre atento e estimule ao máximo o seu cérebro.